De pés ainda recebamos o servo do Senhor. Com muita alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor. Você pode sentar em nome de Jesus. Quero falar da minha alegria em estar com vocês esta manhã para juntos adorarmos ao nosso Deus. Grato estou de coração por esta oportunidade. Antes vos acompanhava de longe, devido à presença das minhas sobrinhas aqui, a Nani, a Naine. Então criamos uma preocupação de saber onde elas se congregavam, onde elas estavam, e a gente começou a acompanhar os vossos cultos e passou a ser nossos cultos, porque o horário posterior, como fica, né, na página, fica fácil da gente acompanhar. Então já estava com o coração apaixonado por vocês ao ver todo o carinho com que vocês trataram e tratam essa nossa família aqui presente, e recebemos esse carinho como nosso. E de longe eu dizia a minha esposa, que já estava apaixonada pelo pastor Aldirano, eu digo: rapaz, eu estou apaixonado por esse homem, pela maneira como ele se expressava, pelas informações que vinham da nossa família aqui, e eu me sinto honrado pela oportunidade que Deus nos deu de estar aqui. Literalmente eu tenho certeza absoluta que foi Deus, porque condições nós não tínhamos de vir, mas Deus fez com que tudo acontecesse para que nós estivéssemos aqui. E ficamos muito felizes e até a gente analisando algumas coisas, preocupado de às vezes chegar na porta para conhecer e ter de voltar, né? Seja por que razão, migração, seja o que for. Eu achei tão interessante, chegando no aeroporto, na migração, a pessoa que nos atende só olha para a gente e fez: Portugal, não é? Eu disse: é. Ele carimbou todos para as patas, perguntou mais nada, mandou ir embora. Eu digo: glória a Deus por isso. Então a gente sabe que é Deus que nos trouxe aqui, dizer: pastor, estou honrado em vos conhecer, estou honrado em conhecer essa amada igreja do Senhor, que a gente vê expresso tanto amor através do vosso olhar e do vosso companheirismo um para com os outros. Amém? Consciente que o nosso tempo corre, me permita compartilhar uma palavra do Senhor convosco. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13, versículo de número 14. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 e versículo de número 14. Amém? Eu gostaria de hoje compartilhar para vocês que também é tempo de pregar. Nós não podemos parar. Nós não podemos nos calar, e que nós temos o remédio que o mundo está carente e está precisando. Amém? Glórias a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Você crê nisso? É interessante pensar nesse texto. Paulo, ele funda a igreja de Tessalônica em Atos capítulo 17, na sua segunda viagem missionária, quando ele ia com Silas do seu lado. E ele vai fundar aquela igreja. Através da pregação da palavra de Deus, pessoas naquele local conhecem a Jesus. A cidade de Tessalônica era uma cidade com cerca de 100 mil habitantes, mas um porto natural pela sua localização, que facilitava acesso de norte a sul, de leste a oeste. Isso mostra a importância daquela cidade. Culturalmente, uma cultura muito forte, mas envolvida muito com a filosofia grega e mesmo a influência já da religião romana no meio deles. Assim era a cidade de Tessalônica. Paulo, quando passa, ele começa a pregar, segundo Atos 17, nas sinagogas, onde os judeus se reuniam para compartilhar a palavra. Paulo aproveitou essa ocasião, esse local, para pregar o evangelho. E foi algo tão bombástico, tão grandioso a propagação do evangelho do Senhor, que as pessoas começaram a se converter, judeus, gentios, aceitando e fazendo parte do grande mistério chamado igreja. E você vai ver que a perseguição começa rapidamente, e antes que Paulo conseguisse terminar o discipulado que ele tinha a completar com os irmãos da igreja em Tessalônica, ele é obrigado a fugir por causa
da perseguição. Todos aqueles que entendem que há uma necessidade de pregar o evangelho, eles também compreendem que há por trás um preço a ser pago na divulgação desse evangelho. Não existe a possibilidade de pensar, eu pregarei quando eu tiver tempo. Eu tenho de abdicar de tempo pessoal, de comodismo e de situações que muitas vezes nos interessam, o nosso convívio pessoal, porque nós temos rotina, criamos uma rotina e às vezes a rotina é apenas assistir um programa de TV. Mas quebrar aquela rotina, aquele momento, para nós muitas vezes é incômodo, é chato, é ruim. Mas precisamos entender que para cumprir a ordem de Jesus é necessário pagar um preço. E muitas vezes quebrar a rotina é o início deles, porque preços maiores já pagaram lá atrás. Além do maior, que é o sacrifício de Jesus, você vai ver apóstolos, outros da igreja primitiva, perdendo a sua própria vida ou mesmo ganhando ela ao entregá-la por amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus. E às vezes a gente acha que abrir mão do estofado, daquela hora de sono, já é muito, enquanto outros perderam a vida por completo. Paulo, ele foi perseguido e teve de fugir. Inclusive aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 3, e no versículo de número 10, ele explica essa questão de não ter conseguido terminar o discipulado. Ele diz, oramos noite e dias, com máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Porque havia uma necessidade de completar o discipulado. E a necessidade se ficou evidente quando, por causa da perseguição, irmãos na igreja de Tessalônica começaram a morrer. E eles pensaram, Paulo nos ensinou que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós temos certeza que ele vai voltar para nos buscar, mas e agora? Esse morreu, então ele não vai subir, ele não vai ter a oportunidade do encontro glorioso que Paulo pregou para a gente. E aí Paulo vai escrever com muito carinho. Atos 17 fala da fundação, ele é obrigado a fugir. Algum tempo depois ele manda Timóteo, né? Timóteo ele vai ser enviado lá para tentar pastorear a igreja. Alguns irmãos na igreja estavam um pouco ressentidos pela ausência de Paulo, porque ele não voltou rapidamente para estar com eles. E é por isso que essa carta, Paulo fala muito no plural. Desde o primeiro versículo, ele apresenta ele, Silas e Timóteo como o mesmo ministério, um representando o outro, ninguém é maior do que ninguém, e se um está aí, é como se eu também estivesse. Ele vai usar muito nós, estamos, prestem atenção, de uma maneira que ele traz sobre o ministério dos três, a importância e a responsabilidade de cuidar daquela igreja. E ele vai mandar Timóteo. Timóteo vai passar um tempo com eles e depois traz notícias para Paulo do que aconteceu. No versículo 6 desse capítulo 3, ele vai dizer, Timóteo chegou e me trouxe boas notícias de vocês. Mas Timóteo, como um pastor, também trouxe as preocupações que rondavam o coração daquela igreja tão novinha, que estava ali ainda para aprender e completar o seu discipulado. E aí o que é que você vai enxergar e o que é que você vai analisar no texto? Que Paulo ele vai começar o versículo mostrando para eles, irmãos, não queremos, mais uma vez plural, seja nós como vossa liderança, nós não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito daqueles que já dormem, ou não sejam ignorantes. A ignorância era eles desconhecerem que a morte não era o final de todas as coisas. A ignorância fala aqui de falta de conhecimento. Eles não tinham ainda o ensino completo sobre o que aconteceria se caso alguém morresse antes da volta de Jesus. E Paulo ele vai agora ministrar esse ensino ao coração deles. Paulo agora vai trabalhar essa parte que faltava no conhecimento deles. Porque por eles não conhecerem, eles estavam ignorantes, preocupados, entrando muitas vezes em desespero. E Paulo vai dizer assim, olha, não vos entristeçam por causa que alguém está morrendo. Não vos entristeçam como os demais que não têm esperança. Ele disse, não, vocês têm uma esperança. Nós temos uma esperança. Oh, aleluia, que esperança maravilhosa nós temos. Algo que o mundo não tem, e é por isso que se desesperam. O grande problema é que assim como a igreja, por não ter o conhecimento sobre algo tão importante, que era
o que vai acontecer com os que morreram? Nós podemos estar muitas vezes como igreja dos dias atuais, entrando na mesma ignorância de uma maneira diferente. Temos o conhecimento, sabemos que Jesus voltará para buscar a sua igreja, sabemos que em Jesus está a esperança de tudo aquilo que eu e você quer. A conclusão de todas as nossas expectativas está ou estão em Cristo Jesus. Eu e você sabemos disso, mas o problema é saber uma coisa e viver como se essa coisa não fosse verdade. Nos preocupamos com a nossa vida, até um ponto que Paulo, escrevendo uma vez sobre Timóteo, ele diz assim: Timóteo, só me resta você, porque todo mundo busca os seus próprios interesses, menos o de Cristo. Aí às vezes nós achamos que vir à igreja ao domingo, ou no culto de ensino, pronto, resolve, preenche aquilo que Deus espera de nós. Mas não preenche. Deus não te chamou, Ele não morreu na cruz apenas para você vir esquentar as cadeiras da igreja. Deus, Ele tem uma missão muito mais forte, muito maior para você. Quando é que eu vivo como um ignorante a respeito daqueles que dormem? Quando eu vivo sem entender que um dia todos nós estaremos diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E isso não é uma esperança vazia, não, é uma promessa concreta, porque foi o nosso Jesus quem prometeu. E Ele diz que passará os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Nós cremos nisso. Quando eu me preocupo com o que eu preciso conquistar, às vezes, por estar em um país diferente, nós achamos que viemos em busca de um objetivo material. E lá nos céus Deus está dizendo assim: eu estou unindo propósitos. Eu te trouxe para aqui não para que você enriquecesse, mas para que você se aproximasse de pessoas que precisam ouvir falar do meu nome. Há uma necessidade de pregar, e nós como igreja sabemos que estamos vivendo os últimos dias. Se Paulo considerava os últimos dias no seu período, nós estamos ainda mais próximo do maior advento que a igreja tem como expectativa. Não podemos viver como se a morte fosse o final das coisas. As pessoas dizem que a morte, ou melhor, a vida é o desenrolar de acontecimentos enquanto nós esperamos. Mas quem diz que a vida é um desenrolar de acontecimentos enquanto nós esperamos, eles estão apenas olhando uma expectativa da morte, como se a morte fosse o final de todas as coisas. Mas para nós que cremos, para nós que conhecemos Jesus, nós conhecemos o restante desse texto. E sabemos que a morte não é o final. A morte, na verdade, não é algo negativo, ao contrário disso, é algo positivo, a ponto dos apóstolos dizer: não vejo a hora de largar, deixar esse tabernáculo e me encontrar ainda hoje na presença do nosso Senhor. A morte não é uma demissão, a morte é uma promoção para estarmos na presença do Deus que criou todas as coisas. E é por isso que nós precisamos entender e não ter a mesma mentalidade dos que estão lá fora. E Paulo, ele vai dizer no versículo de número 14, ele vai dizer assim: pois se cremos, como ele vai resolver a questão? Ele diz: não quero que vocês ignorem, não sejam ignorantes. Não quero que vocês estejam fora do conhecimento que a palavra traz para vocês. E ele vai dizer assim: pois se cremos, qual é a razão da nossa esperança? Porque se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, ele diz, esta é a chave para você acreditar, confiar que o mesmo acontecerá com cada um de nós. Por que isso é importante? Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver algo bem importante a ser analisado e visto. Houve grandes homens no Antigo Testamento, principalmente nas 4 primeiras dispensações, que é onde está o Antigo Testamento inserido: a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, a dispensação da promessa e a dispensação da lei, a inocência no Éden,
a consciência foi quase 1656 anos em que o homem vivia segundo a sua mente, segundo o que ele pensava, até chegar Noé, até chegar a arca e entrar o governo humano, quando Deus só deixa a família dele e diz: agora, prestem atenção, espalhem-se, multipliquem. Eles resolvem fazer o contrário, mesmo Deus dando a ideia, eles resolvem ficar em um só lugar. Posterior a isso, Deus diz: então vamos lá, dispensação da promessa, ele chama Abraão, faz promessa a ele. 430 anos depois vem a dispensação da lei, um povo, descendência de Abraão, estabelecido agora. E ele vai lá e diz: olha, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Posterior vem Israel, nessa dispensação da lei, e o povo conhece a vontade de Deus e as expectativas de Deus para todos eles. Apesar de toda essa revelação de Deus para a humanidade, e a maneira linda de Deus tratar a humanidade, o homem não conseguiu atingir os objetivos que Deus esperava dele. Não que isso tenha surpreendido o Senhor, porque ele já sabia, e a Bíblia diz que ele já tinha um plano preparado desde a fundação dos séculos. Queridos, homens espetaculares surgiram, mas por causa do pecado de Adão e Eva, todos, bons e maus, desciam ao mesmo local que o Antigo Testamento chama de Sheol, habitação dos mortos, que por causa de ser a habitação dos mortos, apontava também para a campa, para a sepultura. Todos desciam, bons ou maus, morriam, por causa do pecado do homem. Adão e Eva. Eu acho que muitos de nós teremos alguma coisa a conversar com eles quando chegar lá nos céus. Né? Queridos, você olha para Noé, ouvir Deus, ter uma fé incrível, construir uma arca, morre, a terra o segura, o Sheol o prende. Como portas que são, você desce, a areia é colocada, a areia é como se fosse portas, aqui acabou, daqui você não sai mais. Homens como Noé, homens como Abraão, homens como José, personagens bíblicos do Antigo Testamento que nós admiramos. Moisés, olhar e ver Deus, né? Conversar com Deus face a face. Josué, Elias, Eliseu principalmente, já que Elias teve a grande bênção de ser levado para perto de Deus. Davi, personagens incríveis que nós admiramos a fé, a conduta deles. Mas apesar de tudo isso, todos morriam e por causa da morte desciam à sepultura. Por causa do pecado, o final era a sepultura. Golias morre, é enterrado. Davi, quando morreu, também é enterrado. Porque o Sheol era a habitação dos mortos. Todos desciam para lá. E como portas que se fecham para um prisioneiro. Porque uma porta, quando é fechada, quando você é preso, aquela porta já não significa algo positivo para você, mas algo negativo. Você olha para a porta, olha para a sua força, olha para aquela chapa de ferro que está ali, para aquele cadeado gigante que tranca ela, e você olha para as suas mãos sem nenhuma ferramenta e diz: eu estou impossibilitado, eu vou ficar aqui nessa cela pelo resto da vida, por causa de algo que eu cometi. Não é por causa dos outros, a culpa é minha de eu estar aqui. A culpa é minha da justiça ter determinado que eu aqui fosse preso. Assim estava a humanidade. Mesmo aquele que andava com Deus, por causa do pecado, a sepultura era aparentemente o fim. É evidente que esses homens tinham uma expectativa e uma esperança. A Bíblia fala sobre isso. E essa é a esperança que nós temos ela como concreta. Eles tinham um vislumbre do futuro, a ponto de Daniel 12:2 falar sobre a ressurreição que haveria. Daniel, Isaías, Davi nos Salmos, os outros salmistas, todos começaram a mostrar que havia uma expectativa, mas essa era a expectativa daqueles que se aproximavam de Deus e conseguiam enxergar os planos de Deus, porque quem se aproxima de Deus não tem a mesma visão que o mundo tem. É preciso enxergar as coisas de uma maneira diferenciada, de uma maneira diferente quando você está perto de Deus. Enquanto alguma ocasião acontece e alguém vai gritar ai, quando nós estamos perto de Deus e a mesma coisa acontece, a visão nossa é diferenciada e de repente você pode ouvir
um aleluia no lugar de um ai. Um glória a Deus no lugar de um grito. Porque a pessoa enxerga de uma maneira diferenciada. Porque dentro dele mora aquele que conhece todas as coisas. Vários homens, a própria Abraão, Jesus disse, ele viu o meu dia e se alegrou. Porque eles morreram com uma expectativa, com uma esperança. Mas morreram. Desceram ao Sheol, desceram a campo, a sepultura. E eles não tinham nada o que pudesse fazer para sair daquele local. Eles não tinham o que fazer por si mesmo. Mesmo com a expectativa de bênção e de futuro, o destino dele estava preso ali. Acorrentado é um cárcere chamado Campa, a habitação dos mortos. Dali ele não sai, porque a morte ou o pecado teve como consequência a morte. Eu disse, por um homem entrou o pecado no mundo. Todos pecaram. Por um homem entra a morte. E aí todos nós estamos sujeitos a ela. Que triste. Que lamentável. Mas aqueles homens morreram com uma esperança. E essa esperança aí você não pode perder de maneira alguma. E a Bíblia vai relatando e contando questões. E você vai ver que, apesar desses homens terem essa esperança, a visão geral do Antigo Testamento, das pessoas, era que a morte era o final de tudo. Sabe por quê? Olha, analisa comigo, por exemplo, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes 9 e 10. Olha só o que é que o texto da palavra do Senhor vai dizer. Salomão, já velho, depois de ver tudo, ele vai escrever. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Parecia que não havia expectativa de nada depois que descesse. Em alguns textos ainda está mais forte, por exemplo, Jó 10, 21 e 22. Jó ele vai falar da morte como se fosse o fim de tudo naquele momento de angústia que ele está vivendo. Jó, capítulo número 10, versículo 21 e versículo de número 22. Ele vai falar da morte como se fosse o final de tudo. Era uma expectativa humana. Mesmo depois, ele vai expressar uma visão diferenciada, movido pela sua fé. Antes que eu vá para o lugar de que não havia expectativa de voltar. Antes que eu vá para o lugar que eu não voltarei, para a terra das trevas, da sombra da morte, que ele falava aqui de Sheol, e não literalmente de condenação. 22, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. E qual era o pensamento dele? Eu não voltarei. É claro, você pode apresentar depois 19, 25, 26, 27, quando ele ainda tem uma expectativa de ressuscitar. Mas naquele momento de angústia, ele expõe a ideia, a mentalidade humana do seu período, que a morte era o fim de tudo. Porque ninguém conseguiria romper aquelas portas do Sheol. E aí é interessante que no Novo Testamento, Jesus ele vai chegar trazendo uma expectativa diferente. Porque Jesus é o remédio que o mundo precisa. O Novo Testamento, a palavra Sheol, por ser em grego, agora vem a ser Hades, que tem o mesmo significado, habitação de mortos, sepultura. E aí você vai ver algo espetacular, porque Jesus, quando ele vai implantar a igreja, por favor, na versão King James, que é uma versão atualizada, ela escreve Mateus 16 e 18, mostrando para mim e para você, quando ele anuncia a implantação da igreja, a fundação da igreja, ele vai mostrar algo espetacular para nós. Ele diz, olha, todas aquelas dispensações, inocência, consciência, governo humano, a dispensação das promessas, a dispensação mesmo da lei que foi suspensa. E ele diz, e agora estamos na quinta dispensação, que é a dispensação da graça. E aí ele vai implantar a igreja na cruz do Calvário, e aí ele vai dizer assim, ó, da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra. Aí você diz, o que é que tem de diferente nisso? Esse texto a gente conhece, mas aí onde está?
O capítulo de número 16, há muitas revelações. Entre elas, Pedro acabou de dizer uma, quando Jesus pergunta quem ele era. E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma verdade liberada de uma maneira espetacular. E Jesus até posterior vai dizer, não conte isso para ninguém. Guardem isso com vocês. Pedro, Simão, é colocado o nome dele por Jesus. Petros, fragmento de pedra, tirado da pedra. E o próprio Pedro vai dizer que a verdadeira pedra é quem? O Jesus Cristo. E ele vai dizer, Pedro, você falou algo espetacular, verdadeiro. É isso. Agora deixa eu te dizer, sobre essa pedra, que era o próprio Cristo, eu edificarei a minha... E quando ele diz edificarei a minha igreja, ele está dizendo, olhe para trás. Todos morreram. E o Hades, o Sheol, a sepultura, os trancaram. E era como se eles não tivessem mais expectativa nenhuma de sair. Mas a igreja que eu estou levantando será diferente. Ele vai mostrar, olha, tu és Pedro, ok? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele diz, e as portas do Hades. Por que é importante a mudança da palavra inferno para Hades? Quando você vai olhar para a Septuaginta, a primeira versão do grego a ser traduzida, o Antigo Testamento, quando você vai ver tudo o que está escrito ali e a forma como ela foi escrita lá no seu princípio, o Novo Testamento, você vai ver que a Vulgata latina, já por volta do final do século IV para o início do século V, eles vão trazer a palavra inferno no lugar do que estava escrito no grego, que seria Hades. Ele vai escrever inferno, só que vai trazer para nós a ideia de lugar de tormento, de angústia, de desespero. A King James, ela corrige essa expressão, porque ele volta a buscar a palavra no original, que vai ser Hades. Qual é a importância disso? Habitação dos mortos, campa. As Bíblias, a maioria foram traduzidas direto por inferno, porque João Ferreira de Almeida, lá em torno de 1600, no finalzinho do século, né? Ele vai, quase 1700, ele vai traduzir exatamente como estava na Vulgata Latina, que Jerônimo fez, inferno lá, inferno aqui também, e simplesmente passa direto. E isso foi acompanhando até que, nas revisões, se coloca de volta a palavra Hades como texto original, o que aqui James faz positivamente, porque traz o sentido real. Porque ele está dizendo assim, olha, todas as dispensações levantadas até agora mantiveram as pessoas presas na sepultura. Na habitação dos mortos, para eles era o final. Mas ele vai dizer assim, preste atenção, a igreja que eu vou edificar, e eu serei a fundação dessa igreja, eu serei a base, a pedra. Esta igreja, as portas do inferno, ou as portas do Hades, acampa, não será o final para aqueles que me seguirem. As portas do inferno, ele está dizendo, assim como alguém entra na campa e parece que agora fechou, é final, acabou. Jesus está dizendo, para a minha igreja, não é o fim. Não é o fim. A morte para nós não é o fim, queridos. E isso é uma mensagem de grande importância. Por quê? Por favor, 1 Coríntios capítulo 15. Versículo de número 17. Porque é preciso entender que a ressurreição é algo base para a nossa fé. Não desconhecer nela, acreditar na ressurreição de Jesus e acreditar que nós também ressuscitaremos para estar com Ele. É importante, porque a Bíblia vai dizer nesse texto que é vã a nossa fé. Por favor, volta um pouquinho para o 16. Porquanto se os mortos não ressuscitam, qual é a nossa situação se não houver ressurreição de mortos? Nem o próprio Cristo, nem Cristo. Não adianta você achar, acabou, tem de viver essa vida aqui, queridos. Não. Se eu penso dessa maneira, eu próprio estou dizendo que Jesus não, porque é uma consequência simples. Se como consequência do pecado houve a morte, a existência da morte, como consequência do perdão, nós temos a ressurreição.
Aleluia. Oh, aleluia. Nós temos como consequência, é o combo que nós recebemos pela morte de Cristo na cruz do Calvário, está nela a ressurreição. Porque se o pecado trouxe morte, Jesus disse, eu vos trarei vida. Oh, aleluia. Aí ele vai continuar no versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve. O que adianta você ter fé num Cristo morto se todo mundo morreu e ficou lá do mesmo jeito? Não serve a vossa fé. E continuais a viver em vossos, porque não tem perdão se não há ressurreição. Continuando. Sendo assim também os que dormiram em Cristo estão? Pronto. Todos aqueles que entraram lá na campa e por ali ficaram com a esperança de algo diferente, todos também estão? Não há esperança para eles. Continuamos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringisse apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres. Eu tenho certeza que aqui não existe ninguém nessa classificação, porque todos nós cremos na ressurreição. Há uma expectativa e esperança que o mundo precisa saber. A primeira mensagem de Deus para a igreja, ele ressuscita, Maria olha para ele, e ele vai dizer assim, vai lá, anuncia aos discípulos. E ela vai chegar correndo dizendo o quê? Ele vive. A ressurreição é a pregação, é a prova. Atos capítulo 2, no momento, é tão interessante pensar nisso, porque a morte de Cristo Jesus foi o sacrifício. E quando o Antigo Testamento, na dispensação da lei, se sacrificava o animal, principalmente quando o sacerdote fazia isso todos os anos por todo o povo, ele entrava uma única vez, apresentava o sacrifício e disse que o povo ficava lá fora, todo mundo em pé, numa expectativa para saber se Deus aceitava. E quando Deus aceitava, a glória dele descia sobre o tabernáculo. Jesus morre na cruz, ele é o cordeiro, ele é o sacrifício. E depois, no sacrifício, tudo aquilo subia à presença de Deus. Então Jesus ressurreto sobe à presença de Deus. E ele chegando à presença de Deus, qual era a prova que Deus tinha aceitado? No Antigo Testamento, a glória de Deus vinha sobre o tabernáculo. Qual a prova que Deus aceitou o sacrifício de Jesus por nós? O Espírito Santo desceu sobre a igreja. Atos capítulo 2. A glória de Deus que nos move. E ali ele vai pregar, a primeira pregação, você pode prestar atenção em Atos capítulo 2, Pedro ele vai apontar, vocês mataram ele, mas ele ressuscitou. A segunda pregação ele de novo vai dizer, vocês mataram, mas ele ressuscitou. Todos os apóstolos quando estão pregando, eles sempre vão apontar, ele ressuscitou. João, quando ele cura o paralítico lá na entrada do templo com Pedro, lá dentro perguntam, olha, parece que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito isso. Deixa eu contar para vocês, não fomos nós, mas foi aquele a quem vocês mataram, Jesus de Nazaré. Ele ressuscitou e é ele quem curou o paralítico. Tudo apontava para a ressurreição, porque a ressurreição é a garantia que eu e você fomos perdoados, que eu e você somos salvos, que não precisamos ter medo da morte, porque mesmo se nós morremos, haverá um dia, como diz Paulo, que Jesus voltará nas nuvens dos céus para buscar a sua igreja, e nós, os que estivermos mortos, ressuscitaremos primeiro, e se porventura estiver vivo, logo após, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor Jesus nos céus. Isso é promessa para nós. Isso é bênção para nós. Então qual é o remédio que eu tenho? Como igreja, eu preciso pregar que Jesus está vivo, que Jesus vive, que Ele muda a minha vida. Há uma necessidade disso. Eu não consigo entender como um crente que é tocado pela salvação não tem o desejo de que a salvação atinja os outros. Sabe aquele vizinho que está do seu lado? Jesus colocou ele ali. Às vezes Jesus colocou esse aqui por quê?
Na verdade, Jesus te trouxe até ele, porque o ID é para você. Para que você pregue. Sabe, aquele que te irrita é aquele que mais precisa do amor de Deus ser expresso através da vossa vida. É exatamente isso que Deus espera de nós, irmãos. É tempo de pregar o evangelho do Senhor. Porque Jesus Cristo está às portas. Ele está voltando para buscar a sua igreja. E é nossa missão pregar o evangelho. Desde muito cedo, e quando eu falo cedo, é cedo mesmo, eu tive a oportunidade de nascer num lar cristão. Meu pai, um diácono da igreja, sou da região lá do Nordeste, Rio Grande do Norte, nasci numa cidade chamada Ceará-Mirim, mas com 9 anos meu pai foi morar em uma outra chamada São José de Mipibu. E muito cedo eu já era apaixonado, desde a época que eu estava em Ceará-Mirim, por missões. Desde pequeno eu era carregado pela minha mãe para a escola bíblica dominical. E escola bíblica dominical é uma bênção. É uma bênção. E eu me apaixonei, porque meu pai, ele quando viu que eu estava começando a aprender a ler, ele fez o seguinte, pegou a única Bíblia que ele tinha e me deu de presente. É sua. E eu comecei a juntar as letras na Bíblia. Com 11 anos de idade, 9 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia inteira, de tão apaixonado pela leitura que eu era. Eu apenas não gostava dos livros das profecias, porque eu não entendia nada. Eu acho que tem alguns que não são diferentes de mim naquele período aqui. Eu ia ler Ezequiel, misericórdia. Aí eu começava a ler, já dava um desânimo que eu não compreendia. Mas tudo que era história da Bíblia, eu já tinha lido. Era apaixonado pela leitura. E apaixonado por missões. Onde eu sabia que tem um missionário, eu com 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu pedi a meus pais para que fosse. Tem um missionário na congregação X. Pai, me leva lá, eu quero ir. E ele levava. Eu lembro, com 6 anos de idade, eu agarrado no portão da minha casa, esperando o presidente de jovens, que depois da escola dominical, pela manhã, 14 horas, a juventude saía evangelismo. E o presidente de jovens gostava muito de mim. É bom ter aqueles amados irmãos que amam crianças e dão valor. Eu estava achando linda a oração do pastor aqui pelas crianças, porque ele investiu em mim sem saber de nada. Ele mudava a rota dele de casa para passar na frente da minha casa, para mim pegar com 6 anos de idade para levar para o evangelismo, porque eu pedia. E ele, eu vou. Eu ficava agarrado no portão de casa, olhando para a rua, para ver se ele aparecia, para que eu pudesse ir para o evangelismo. E eu achava demais, irmãos, pegar o folhetezinho, né? Não sabia falar muita coisa, mas de repente eu via que Ceará-Mirim era uma cidade bem católica mesmo, e alguém queria pregar para alguém e o camarada nem um folheto aceitava, virava as costas e ia embora. Quando eu via aquilo, eu me sentia desafiado, pegava o folheto, saia correndo atrás da pessoa, moço, aí ele virava, olhava para baixo, estava eu, né? E eu com o folheto, Jesus te ama, você pode receber? Aí ele olhava com vergonha de dar um mesmo não, a mesma grosseria que usou com o outro, é só um miúdo, né? Pegava, dobrava, botava no bolso. E eu voltava assim, né? Cheio. Você não conseguiu, mas eu consegui. Coisa de criança mesmo. Lembro de com 7 anos eu cantar o primeiro hino na rua, né? Aquele hino, Enquanto para Jericó, da harpa, né? 479, 76. Cantei feliz demais, voltei para casa para contar para meu pai e para minha mãe que eu tinha cantado. Feliz. Irmãos, eu era apaixonado por falar de Jesus. E o que acontece? Com 9 anos, meu pai já estava morando nessa outra cidade. Eu já com um entendimento um pouco melhor. E eu disse, Senhor, eu já tinha aprendido sobre profecias, sobre promessa, que Deus cumpre o que Ele promete. E eu disse, Senhor, eu quero que Tu fales comigo. 9 anos. Eu quero que Tu fales comigo. Não, já falando. Minha mãe às vezes dizia, Deus já falou com você pregando, meu filho. Eu digo, sim, mas eu quero que Ele fale. Eu quero ouvir a voz dEle. Tinha um pregador que eu admirava muito naquela região, chamado Ribamar, e ele foi pregar numa congregação, até que alguns irmãos aqui, como o Rodrigo, né, era da congregação de Bairro Novo, Elaine, e nessa congregação de Bairro Novo ficava quase 3 quilômetros da minha casa. Eu tinha 9 anos de idade, tinha uma bicicletinha que eu ia para a igreja, mas a igreja era perto. Então eu disse, se eu disser a pai que eu vou para a congregação em Bairro Novo, era o mesmo dia de culto entre a sede e a congregação, ele não vai deixar. Aí coisa de menino, malandrice, né? Cheguei e disse, mãe, eu quero ir para a igreja. Posso ir? Ela disse, pode. Eu digo, pronto.
Era só o que eu precisava. Não vou dizer qual é a igreja. Peguei a bicicleta e 3 quilômetros para a congregação. Cheguei na congregação, os jovens já me conheciam porque eu era criança e não gostava de estar no meio de criança. Eu sempre era metido do que queria estar no meio dos jovens. E eu entrei, a igreja lotada, aí os jovens lá no conjunto, né, aquela posição bem tradicional, grupo de jovens aqui, grupo de senhoras ali. Aí os jovens me viram na porta, deram sinal, eu fui lá pro meio deles. Cantei com eles, eu subi em cima do banco da igreja para ficar na altura deles, para cantar. Mas para mim, irmãos, era apaixonante isso. E naquele dia, eu lembro indo de bicicleta e eu pensando, meu pai dizia, cuidado com o falso profeta. Porque o falso profeta pode dizer que Deus está falando algo para você, você ficar naquela expectativa, não acontecer e você se frustrar. Trazer angústia para você, tristeza. E eu gravei aquilo. Outra coisa que meu pai dizia era, o diabo, ele sabe tudo que você fala, mas o diabo não sabe aquilo que você pensa. Eu peguei essa outra coisa. E como criança, olha a estratégia de super-herói. Eu disse assim, já sei. Vou pro culto. Quero que Deus fale comigo. Mas vou fazer minha oração inteira calada. Boca fechada. Não vai sair um som da minha boca, então o falso profeta não vai conseguir falar comigo. Porque não sabe o que eu estou falando, orando. Segundo, Satanás também não vai poder se meter no negócio. Porque eu vou estar só em pensamento. Era a estratégia. Era um bom plano ou não era? Confessa que era. Eu cheguei, pastor, me sentei lá no meio. E desde o início do culto, os hinos começaram a ser cantados. E a glória de Deus já foi me invadindo. Eu já comecei a chorar, porque eu tinha um propósito. Irmão, quando você vem para um culto com um propósito, isso faz toda a diferença. Quando você vem para um culto para cultuar e não para assistir o culto, isso faz toda a diferença. Queridos, eu me sentei e comecei, em pensamento, a minha oração era só assim, Senhor, me dá o dom de pregação. Era só isso que eu dizia. Eu queria pregar. Pregando, eu saberia atingir uma massa maior. Era o meu 9 anos lá. E comecei, Senhor, e chorava. E chorava, e Senhor, e aí os hinos. Daqui a pouco o pregador começou, o culto desenrolando, o pregador começa. Eu digo, é agora. Deus vai usar ele para mim. Eu admirava, né? Então, é ele. E aí ele, daqui a pouco diz, Deus, está me trazendo uma palavra para alguém aqui. Eu digo, pronto. É para mim. Chegou a hora. Sabe aquela certeza que Deus falaria comigo? Acabou. Eu tinha certeza absoluta, Deus vai falar. E não foi comigo. A igreja estava lotada, tinha alguém na porta, na janela, assistindo o culto pela janela. A igreja era pequena. Então ele assistindo o culto pela janela, era até um primo meu. Só Deus está mandando dizer assim, assim. E eu olhei para a janela, digo, meu irmão, o cara está fora da igreja. Eu estou aqui. Aí veio aquilo, o próximo sou eu. O próximo sou eu. E aí, de novo, chora e tal, e não pede Jesus, assim, eu não largo. Certo? Vem cá, menino. Tentando, clamando, daqui a pouco ele de novo, Deus está mandando falar para você. Eu abri o olho, é eu. Não era de novo. Irmão, aquela cena igualzinho se repetiu por 3 vezes. 3 vezes. E eu digo, e o próximo? Eu não ia desistir de jeito nenhum. O próximo sou eu. E para minha surpresa, de repente ele diz assim, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja, não sei o quê. Agradeceu até pela janta que recebeu na casa do pastor, não sei o quê. E eu fiquei com aquela cara de parvo assim. Não. Mas ainda orando. Daqui a pouco eu ouço. Segunda-feira, 19 horas. Culto de oração. Dirigente, diácono, fulano de tal. Auxiliar, alguém lembra dessas falazinhas aqui? Na porta, fulano de tal. Aí caiu a ficha. Plim, o culto acabou. Rapaz, na hora eu entrei num soluço ainda maior. E eu lembro que eu disse assim para Deus, em pensamento. Ninguém ia fazer eu abrir a boca naquele dia. Senhor, tu esqueceste de mim. Irmão, quando eu falei, tu esqueceste de mim. Existia um cantor no púlpito que, sinceramente, eu lembro dele só nesse momento. Mas possivelmente ele cantou durante o culto. Era um culto festivo. Mas eu só lembro dele nesse momento. A igreja estava naquela fase de stand-by, né? Enxugando as lágrimas, o culto foi bom e tal.
ele de repente, quando eu disse, tu esqueceste de mim e acabei de falar, ele deu um glória e pulou, deu um salto lá em cima, bum, bum, e começou a falar línguas e desce no meio da igreja. E aí a igreja, sem saber, não precisa, pentecostal não precisa de muita coisa, o que estava acontecendo? Já começaram, sabe, pá, todo mundo gera um fogo, e eu abro o olho, eu vi ele vindo na minha direção, aí deu medo, irmão, eu já não sabia se eu queria que ele viesse, porque enquanto eu estava dizendo assim, Senhor, me dá o dom, estava nice, estava tudo bem. Mas aí o camarada, quando eu digo, tu esqueceu de mim, eu estava zangado, eu confesso. E ele resolve falar, eu digo, pronto, ele vai perguntar quem você pensa que é. Quando ele veio, eu fechei, eu disse para outro, Jesus, é a hora de ir para outro. Ele botou a mão no meu peito, botou uma mão nas costas e disse, assim diz o Senhor dos Exércitos. Rapaz, ó, até hoje dá aquele arrepio gostoso. Assim diz o Senhor dos Exércitos, a primeira palavra de Deus. Por que pensas que eu me esqueci de ti? Eu só falei em pensamento. Eu não abri minha boca. Eis que desde o primeiro momento que tu entrou no meu santuário, eu tenho ouvido a tua voz clamar diante do meu trono. Olha como Deus é bom. Ele ainda diz, e tu dizes assim, Senhor, me dá o dom. Rapaz, Deus fez questão de dizer a minha oração. A gente aprendendo sabe que dom de pregação com essas palavras não tem na palavra. Mas Deus, olha, sabe? Deus, ele quer falar a sua linguagem. Tu dizes assim, Senhor, me dá o dom de pregação. Ele diz, eis que eu te dou o que me pedes. E te levarei para um povo que não é o teu, para que tu fales do meu amor por eles. Oh, aleluia. Irmãos, eu saí daquela igreja na minha bicicletinha flutuando. Eu tinha umas rampas assim que descia, né? Tal, eu soltava e chorava, e era línguas estranhas, e era glória. Eu estava nas nuvens, eu digo, Deus prometeu, ponto. Com 11 anos, eu recebi a primeira oportunidade para pregar, e Deus abençoou. Comecei 11 anos, era considerado o pregador mirim daquela região. O estilo, irmão, não era calmo assim não, era aquele estilo nordestino, sabe? Botava a perninha na frente. Meu irmão, eu lembro até que tinha um co-pastor chamado Edivaldo, que ele dizia, ele me encontrava na rua, era já um senhor, ele olhava pra mim e fazia, você, porque eu não conseguia, eu já tô falando aí, eu acho que, sei lá, pastor, eu vou parar, viu, vou só, eu falava 15 minutos, eu começava, minha esposa brinca muito que eu começava, eu saio da igreja com a paz do Senhor, aí terminava, amém. A voz acabava. Eu gritava tanto que a voz ia embora. A voz ia embora. Irmãos, mas naquela região Deus me deu a graça de começar a ser convidado para ministrar, para ir para um lado, para ir para um outro. E eu vendo, em todo lugar, Deus confirmando o trabalho. Irmão, quando as oportunidades não apareceram lá no princípio, sabe o que eu fazia? Eu chegava, o culto começava, a escola dominical 9 horas, eu chegava às 7h30, às vezes aquela ali, ó. Minha sobrinha Naine, aí tem a irmã dela, Wesleyane, tudo, a Nani também, vinham conosco cedo para a igreja, a escola só ia começar de 9, 7h30 da manhã a gente estava chegando. Eu tinha uma coluna, né, de som da igreja, eu comprei até microfone, comprei um rádio, lembra aqueles MP3 que era fita, CD, não sei o quê? Eu investi comprando aqueles negócios lá, um fio de quase 15 metros, e eu botava a coluna lá fora da igreja, vinha pra cá, ligava tudo no som e começava, né? Play, aí com muito louvor, com muito louvor. E daqui a pouco eu digo, ei, são exatamente 7h35. Esse é o programa A Voz que Liberta. Deus tem hoje uma palavra ao seu coração. Por enquanto, vai escutando esse louvor que com certeza traz uma mensagem de Deus para si. Tum, yeah! Meu irmão, você só não prega se você não quiser. Tem um mercado para pregar, tem a escola para pregar, tem um supermercado para pregar. Conheci o Pingo Doce, tem um Pingo Doce para pregar. Você tem vários lugares para você
pregar. Você não precisa exclusivamente desse púlpito. Você só não prega se você não quiser pregar. É tempo de pregar, queridos. Oh, aleluia. Nós temos o remédio que o mundo precisa. Jesus ressuscitou. Queridos, e aí o tempo foi. Eu lembro que quando deu meus 18 anos, eu parei assim e a pressão era grande, pastor. Jovem, conhecido por pregar na região, e eu percebi que a pai tem irmãs na igreja que não é crente, não. Sabe o que é você terminar um culto e alguém olhar para você e dizer assim, você vai ter de me dar um beijo hoje? Meu irmão, eu acabei de pregar, o culto uma benção, a jovem parecia que estava com um fogo estranho. Teve uma que disse assim para mim, se não beijar, você é marica. E aí, nordestino não gosta de... Aí a gente vai lá e dá um cheiro na irmã. Eu parei assim e disse, isso vai me atrapalhar. Preciso casar. Eu casei com 19 anos de idade. Aquela corajosa tinha 16 anos de idade quando casamos. Casei no ano de 2001. Para a glória de Deus, já vão lá. Vamos completar em julho agora 21 anos de casado. Para a glória de Deus. A melhor coisa que eu fiz na vida foi isso, casar. E eu digo uma coisa para você. No namoro, tudo que eu tentei fazer para alguma coisa diferente, Deus ele foi lá e fechou porta. Eu tive concurso que eu fiz todo o gabarito, nota lá em cima, e não fui chamado, e pessoas com nota abaixo da minha, chamado. Eu digo, rapaz, tá de brincadeira. Polícia Militar, na época tinha a ETFERN, a Escola Técnica lá no Rio Grande do Norte, tive boa nota, aliás, não, fiz a primeira prova excelente, ensinava um grupo de 5 pessoas para entrarem lá. Na segunda prova eu tive cachumba, papeira. Não consegui fazer. Os meus alunos passaram dos 5, 4. Eu, por não conseguir recorrer, mas tudo que era relacionado à palavra, as portas se abriam. A igreja pagou o curso de bacharel em teologia para me fazer. A igreja, você vai fazer. Tudo que era relacionado à palavra, as portas se abriam. Eu fui o primeiro diácono a ser consagrado solteiro da nossa igreja, bem tradicional. Me apresentaram ao diaconato. Casei alguns meses depois. Até que quando eu estava com 5 anos de casado, irmãos, e ao mesmo tempo na maior luta que nós dois enfrentamos, no meio daquela luta, Deus, eu estava em casa, deitado, e de repente o telefone, acordo. E quando eu acordo de manhã, eu tenho uma sensação clara, nítida, que Deus tinha falado comigo, mandando eu ir para Manaus. Digo, o que é que eu vou fazer em Manaus? A visão da Amazonas da gente é o quê? Índio. Eu digo, meu Jesus, o que é que eu vou fazer lá? E eu ainda deitado, liguei a TV. E quando eu ligo a TV, pela primeira vez eu encontrei o canal RBN. Eu passando assim, pensando, vai para Manaus? Tava RBN e aparecia o pastor Jonatas Câmara, que é o pastor da Assembleia de Deus lá, andando naquelas palafitas, naquelas madeiras que ficam em cima dos rios, e a câmera vem se aproximando dele quando eu ligo. E na hora que eu paro lá, assistindo, ele vira e diz assim, venha você também ser o missionário do Amazonas. Eu sozinho, olhei para um lado e digo, não, vem para Manaus, e agora o pastor da igreja está me chamando. Converso com ela. No namoro, antes de namorar com ela, eu disse, olha, Deus vai me levar, eu tenho chamada. Ou seja, eu precisava de alguém que não atrapalhasse o propósito que Deus tinha. E eu conversei com ela, eu disse, olha, Deus tem me chamado para uma obra. E eu fiquei na hora, pensando em um lugar bem difícil que era para assustar ela. Eu, na verdade, queria ir para qualquer lugar, sabe? Qualquer lugar que me mandasse, eu já ia dizer sim. Eu não tinha um lugar definido. Deus não disse. Aí eu, conversando com ela, disse assim, olha, Deus vai me mandar para, e pensei... vai mandar para a África. Pensei, é o lugar mais difícil que a gente lá fora pensa. Então, quando Deus mandar, você vai? E ela disse, eu vou. Se ela falou brincando, deu certo não. E eu, quando conversei com ela depois dessa revelação de Deus, eu disse para ela, já casado, Deus mandou ir para Manaus.
E ela disse, vamos. Eu vendi o carro que eu tinha, um terreno, uma casa, sem contar nada para a família, porque a família às vezes não entende. Cheguei para a família e disse assim, estou indo para Manaus no domingo, na segunda, 13 de março de 2006, eu estava chegando em Manaus. A família, não sei o que, meu pai levantou zangado da mesa, aquele nordestino bravo, entrou pro quarto, como dizendo, não aceito isso. Quando ele volta, daqui a pouco eu vi ele chorando com a minha na mão. Deus disse que não é para me meter nesse negócio, não. Digo, ótimo. Quando eu desço em Manaus, uma irmã que não me conhecia, vai me receber na casa dela por influência do meu pastor, que ela conhecia, e ela nos recebe e diz assim, sejam bem-vindos, missionários. Só que ninguém sabia que eu estava indo com... Eu lembro que vendi tudo. E não, ainda ia. Nem sabia que tinha viagem na segunda, era uma quinta-feira da semana anterior. E eu cheio de dúvida, começa as dúvidas. Será? Nunca tinha saído de perto da casa dos meus pais. Casei, comprei um terreno bem longe deles, vizinho assim, do lado. Mãe me passava macaxeira com carne de sol por cima do muro. Jogava pedra assim, né, amor? Na porta da gente, que era para... Ei, menino! Passava carne de sol. E agora, Manaus, do outro lado, para mim era do outro lado do mundo já, o Amazonas. E eu cheio de dúvida. Ia viajar na segunda, já tinha vendido tudo, mas com dúvida. Entrei num círculo de oração de senhoras, no momento de uma oração lá. Ninguém, todo mundo de olho fechado, penso eu. Me sentei atrás de algumas irmãs lá. E fiquei por ali, a cabeça, Jesus, o que é que eu vou fazer lá? Aquela mulher come, irmãos. Como é que eu ia dar alimento para ela lá? Eu disse, como é que vai ser, Jesus? E eu cheio de dúvida, e um rapaz do interior, pastor, do interior, estava pregando. E daqui a pouco, na pregação, ele gritou, ei, você! Aquele ei, você, para mim, foi diferente. Na hora, eu me encolhi atrás da irmã. Que eu já sabia. Tem claro que você sabe que é com você? Ei, você, o Tum! Já comprou sua mala? Eu não tinha comprado nem mala. Não tinha mala. Já comprou sua mala? Porque se não comprou, compre! Porque eu vou te levar para aquele lugar. Mas você vai ficar lá por pouco tempo. Naquele lugar você não vai ficar. E eu comecei a chorar. Ele disse, eu estou agora para cumprir o que eu te prometi lá na tua meninice. E eu digo, Jesus é comigo. Agarrei aquilo, mas chorando, escondido. Era eu, você, podia ser outro, mas eu digo, é para mim. Mas aí, meu irmão, quando ele termina de falar, uma dirigente do ciclo de oração levanta. Ninguém sabia que nós estávamos indo embora. Até aquele momento, só o pastor da igreja, que a gente tinha compartilhado. A dirigente do ciclo de oração se levanta, pega o microfone, ela era aquelas irmãs assim, bem, Fat Family. Meu irmão, ela parece que flutuou para o microfone. Pegou o microfone e disse assim, cadê ele, Edson? Eu digo, pronto, vai cabuetar. Eu levantei chorando, ela disse, Deus me disse agora que essa palavra é para você. Pronto, irmão, o que é que você acha que eu fiz quando eu saí daquele ciclo de oração? E você, já comprou a sua? Quantas vezes Deus tem falado para a gente não tem uma atitude pronta para corrigir o caminho que a gente está em dúvida? Queridos, comprei, cheguei em Manaus com uma carta bonita do meu pastor, sabe? Aquela carta bem cheia de elogio. É diácono desde criança na igreja. Ele não fez essa carta aí. Ele fez quase uma ata de histórico sobre a minha vida, porque ele me amava, né? É diácono e não sei o que e tal. Aí quando chegou lá o pastor Aldenor do Vale, pastor da igreja, olhou a carta e fez, rapaz, tu é tudo isso? Aí eu, né? Menino, né? 23 anos de idade. Sim, senhor. Aí ele fez, ok, quer dizer que tu era diácono lá, é? Sim, eu digo, esperava agora, até porque eu tinha ouvido que lá não tinha evangelista, era diácono, pastor. Aí eu digo, pronto, é só levantar a perna. Deus disse que tinha pressa, mas a pressa é grande mesmo. Mandou logo pra cá. Aí ele disse assim, é assim, amigo, tu era diácono lá, aqui tu vai pro banco. Parei, olhei assim pra ele, vai pro banco. Eu disse, sim senhor, fui pro banco. Irmão, 6 meses de prova. Deus começou a me abençoar financeiramente, que é uma outra história que a gente não tem tempo.
Mas foi tudo dando muito certo, mas na igreja, toda oportunidade que abria, o pastor dizia não. Professor de escola dominical, ele não. Porteiro, não. Obreiro, não. Irmão, posso levar um copo d'água? Talvez dissesse não. Porque era tudo não. Eu não entendia, eu chorava e Deus fazia com que as informações, não tem aqueles diáconos que parecem meio, chegavam com a informação para mim. Pastor, não sei o quê. Eu lembro que houve uma reunião de todo o corpo de diácono da área e me aprovaram, eu e a Eliane, como líderes de jovem de toda a área dele. No dia da apresentação, ele apresentou outro casal. Sério. Diáconos, teve quase 6 diáconos que saíram da igreja, assim, não da denominação, mas foram para congregar na área vizinha, porque desaprovaram o que ele fez. E eu lembro que eu comecei a orar, e no meio daquilo eu recebi uma carta de manhinha. Filho, que saudade, não sei o que e tal. E eu lendo a carta, tinha acabado de chegar do trabalho, e as lágrimas, né? Aí numa das frases mexeu comigo, ela disse assim: tenho muita saudade de você, mas eu sei que aí onde você está, Deus está cumprindo tudo o que Ele prometeu. Eu como? A gente desceu uma ladeira e uma subida, né, irmão? Grande para chegar na igreja, chorando. Até lá. E eu dizendo, Deus, o que é isso? Tu prometeu que ia ser rápido. 6 meses, eu nunca fiquei parado na igreja, irmão. Porque quando o pastor, de repente, me brecava em alguma coisa, eu inventava uma outra que a Bíblia me dava autoridade para fazer, mas não parava. Era professor de escola dominical, um atrás do outro, não sei o quê, um atrás... Não parava. E de repente estava totalmente parado. E aí, cheguei no culto chorando, era um culto de ensino, poucas pessoas, porque o pastor anterior a ele tinha caído em adultério, e a igreja estava passando uma fase difícil, muita gente tinha saído. E ele ali sozinho, tentando restaurar a igreja, ele era o pastor da sede. E as congregações tinham diáconos, dirigentes. E ele chegou, pregou, e ele disse, que depois a gente conversando, né, ele disse que pregando, olhava para mim, se acabando de chorar lá no banco, e ele dizia, essa pregação não está nem tão boa assim para ele estar chorando tanto assim. Quando terminou o culto, eu chamei ele, vem cá. Posso falar contigo? Ele disse, pode. E se sentou. Eu falei 40 minutos com ele. Disse, pastor, eu não estou pedindo um cargo. Eu estou querendo entender. Eu vim para cá porque Deus prometeu. Mas qual é a razão de estar tudo errado? Ele me ouviu 40 minutos. E quando terminou, ele... Terminou? Eu disse, sim, terminei. Eu digo, pronto, agora vai vir aquela mensagem, né? De ânimo, de restauração. É pastor. Ele olhou, pegou a Bíblia dele, botou debaixo do braço. Você disse que foi Deus que mandou você para cá, não foi? Eu disse sim. Então descanse. Virou as costas, foi embora. Se ele fosse nordestino, eu não admirava. Mas o cara era manauara, meu. Foi embora, mas no lugar daquilo me entristecer, aquilo foi como um carimbo. Bum! Eu digo, é verdade. Eu estou preocupado com o quê? E larguei na mão de Deus. Em 3 meses depois, Deus me tirou do banco para assumir a igreja sede daquela área. Em 3 meses depois, irmãos, o próprio pastor chegou e disse, agora é a sua vez. Com 6 meses depois que eu estava na igreja, a igreja, para a glória de Deus, já lotada. E aí o que é que aconteceu? Abriu-se 2 vagas para vir para Moçambique. Eu fui descobrir nesse percurso que aquele pastor, que eu não entendia porque aquela irmã que me recebeu, ia se congregar numa igreja a quase 30 quilômetros da casa dela. Eu digo, mas não tem lógica. Em Manaus, você dobra uma esquina, tá lá, Assembleia de Deus. Dobra outra, Assembleia de Deus. Dobra outra. E aí, irmão, eu passava por 15 igrejas até chegar à mesma Assembleia de Deus. Por que não congrega aqui? Aí eu descobri no percurso. O pastor Aldenor do Vale foi o primeiro diretor de missões em Moçambique, da missão que hoje eu faço parte. Ele tinha um respeito dentro da cidade de Manaus imenso, só que eu não sabia quem ele era. E para você se oferecer em carta para a Secretaria de Missões, é necessário a assinatura do teu pastor. E quem é que assinou a minha carta que estava dizendo que queria ir para o campo missionário? Pastor Aldenor. Quando a mesa para e vê a carta e diz assim, quem recomendou ele foi o pastor Aldenor. Então, esse camarada, podemos confiar nele. Porque o pastor Aldenor liderou mais de 70 pessoas no campo. Então você não precisa conhecer pessoas para chegar lá.
O que você precisa é conhecer o seu Deus que te coloca no lugar certo. Talvez você esteja preocupado, eu preciso conhecer a pessoa. Deus hoje está dizendo assim, você precisa me conhecer, porque eu conheço a todos. E não deu outra. 6 meses depois, fui lá, entreguei minha carta, 2.500 vagas. 2.500 vagas para ir para Moçambique, ok? Aí, fiquei entre os 2.000, seletiva, né? Para 2 vagas. Fiquei entre os 1.000, entre os 500, entre os 100, entre os 10. Quando chegou 10, a convenção se reuniu e diz, o trabalho de Moçambique começou em 96, a gente está em 2000, no período de 2007. É muito ruim mandar um novato para lá, porque a gente consagra ele a pastor, ele chega lá como pastor, dá errado, volta, a gente tem de aceitar ele como pastor aqui, sendo que foi reprovado no campo. Então vamos pegar um missionário experiente que já voltou do campo e mandar para lá. Ideia lógica, sim ou não? Mas para quem participar do grupo dos 10, era 10 para escolher 2 e eu estava lá como dizendo assim, sabe o que eu senti o gosto? Eu já estava sentindo o pé, eu dizia, meu irmão, é minha, Deus disse, Deus falou. E a convenção reuniu e diz, não vai nenhum dos 10, vão 2 missionários experientes. Escolhem os 2, dispensam a gente. Eu passei o sábado, o domingo chorando, era para me dirigir o culto no domingo, passei para uma diaconisa o culto, não consegui dirigir, chorando. Quando chegou terça-feira, o telefone toca. Aí o telefone, o pastor Aldenor diz assim, Liedson, como é que você está? Eu digo, pastor, eu estou aos pedaços, mas eu estou inteiro. Eu estou doído. Estava doendo, mas eu estou pronto. O tempo vai chegar. Ele parou e disse assim, sorriu, ele disse, após amanhã, na quarta, 9 da manhã, esteja na Secretaria de Missões. Porque simplesmente, um dos missionários experientes, de última hora agora, disse que não vai, e entre os 10, a única vaga, você foi escolhido para ir. Sabe quem faz isso? É Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Sem filhos, eu e ela, sem filho nenhum, 10 anos sem engravidar. Chego com 5 anos, 6 anos íamos fazer de casado em Moçambique, 6 anos sem filhos. E começamos a trabalhar para o Senhor. E no campo missionário, Deus nos deu a Lislene, 10 anos depois. E isso foi muito bom por causa da questão da cultura africana, que na nossa região lá, quando a esposa não gera filho, parece a história de Ana e Penina, o marido tem de buscar uma outra para gerar. As minhas irmãs aqui de África, né? Conhecem bem como é o sistema. E aí o nosso testemunho, irmãos, de 10 anos de espera, fez com que muitas pessoas mudassem a ótica de pensamento. Encontramos muita gente sem casar, só apoio de família. E a gente novo, casado, começamos a ministrar o casamento, e para a glória de Deus, agora já vão lá 15 anos que vivemos em Moçambique, já vão são quase 200 casamentos celebrados em todos os locais para onde a gente vai. Para a glória de Deus. Amar aquele povo, irmão, não é difícil. Amar o africano não é difícil. Ali, eles só por ouvir a nossa voz, olha e diz, brasileiro, e já querem estar perto e conversar. O primeiro campo foi uma aldeia. Foi fácil a princípio? Não. A questão da adaptação cultural foi muito difícil. Alimento, costumes. Para mim, sinceramente, foi uma aventura. Eu sonhava com isso desde 9 anos de idade. Então, vamos comer folha de mandioca? Vamos, né? Vamos lá! Cheguei uma vez e ensinei para uma turma de mulheres sobre sobre missiologia, o missionário adaptar-se ao local onde ele está e etc, etc, comer o que o povo come. Aquelas alunas não estavam no Espírito Santo, não. Encontraram 4 ratos, né, amor? Lá no mato, voltaram e disseram, pastor, o senhor nos ensinou que tem de comer o que o povo come e não sei o quê. Eu disse, é verdade, né? Cheio de fogo. É assim mesmo. É o que a palavra diz. E tal, aí elas disseram assim, aqui nós comemos isso aqui, ó, e puxaram o rato. Eu dei aquele gosto assim, já sentindo o sabor do abençoado. Aí, o senhor vai comer? E eu assim com o olhado, e tá tudo normal. Vou comer. E elas foram lá, prepararam, comi, ainda bem que tem gosto de frango, né? Você pode ter um gostinho de frango. Comi, elas ficaram felizes ali e tal. E a minha esposa, 1 mês, sem me dar um beijo, porque pensava no rato. Ela não quis comer, não. Ela disse assim, quem ensinou foi você, não foi eu.
não foi fácil. Eu, por ser novo, pastor, por ser novo, a cultura respeita muito os mais velhos. Mas muito. Eu era, irmão, cara de miúdo, mesmo, de criança lá. Até eu lembro que uma moçambicana, que era obreira, disse que olhou assim, disse assim, quando eu desci, que ele recebeu em casa, fez, essa missão já não tem mais respeito com a gente. Estão a mandar crianças para cá agora? Assim mesmo. Ela contou pra gente depois. Então imagina eu ser enviado para uma aldeia, 30 dias depois estava eu e ela numa aldeia, onde os mais velhos, e Deus disse para mim, pregue a minha palavra. Eu ficava preocupado, como eu vou receber, como é que eu vou ser respeitado aqui? Prega a minha palavra, prega a minha palavra. E aí o que aconteceu, queridos? Chego na aldeia. Eu pregava uma coisa, tinha um pai chamado Mabunda. O pai Mabunda, meu irmão, eu pregava uma coisa, terminava o culto, ele reunia com pessoas e dizia, isso é ensino de branco. Nós, africanos, temos o nosso próprio costume. Pastor, Deus promoveu uma situação que eu encontrei um homem casado com 2 mulheres e estava na igreja. O pastor missionário antes de mim batizou ele e a primeira esposa, mas não batizou a segunda. Mas é algo cultural e comum no meio daquela aldeia. E eu, quando chego, assumo o campo, a igreja se reuniu, vendeu um novo, disse, vamos pressionar ele. E contaram essa história. Você vai batizar agora, então tem de batizar também a outra. Porque ela também aqui é esposa e não sei o quê. E eu disse, peraí, deixa eu orar. Aí eu fui orar. Mas Deus é bom, ele não falou nada. Liguei para o missionário vizinho e perguntei ao missionário, tô com uma situação assim, o cara estava 7 anos em Moçambique. Sabia a resposta. Então me diz lá, como é que eu resolvo isso? E ele disse assim, faz assim, vai orar. O que Deus disser, você faz. Eu disse, ok, fui orar. E aí Deus me mostrou, sabe o quê? A segunda esposa era mais crente do que a primeira. Em todas as atividades da igreja, ela estava lá. Nós íamos para o mato cortar lenha, 3 da madrugada. Ela estava lá com a gente. A gente voltava, fazia molhos, né, aqueles montezinhos de lenha para vender para a comunidade, na aldeia. Para juntar 23 molhos, comprava um saco de cimento, porque o plano era construir um templo. Não tinha dinheiro para construir. Missões, a maior dificuldade, se você me pergunta, é o quê? Financeira. Até Jesus precisou das finanças, irmão. Lucas capítulo 8. As mulheres sustentavam com suas fazendas o ministério de Jesus. Aí você vai ver o quê? E a mulher estava lá. Eu comprava o cimento, cavava a terra lá, fazia bloco, a mulher estava na massa, a mulher estava na forma fazendo os tijolos, pegava água na cabeça, nos bidões, a quase 1000 metros da igreja, ela ia buscar na cabeça a água, trazia, regava os blocos, 3 dias regando. É trabalho pesado, ela lá. Aí eu disse, rapaz, essa mulher é mais crente. No culto, ela sentindo a presença de Deus e a primeira esposa. Aí o Espírito Santo, aí via que ela era batizada com o Espírito Santo também. Aí eu digo, ei, meu irmão, peraí, eu não vou negar o batismo para ela. Deus disse, batiza. Aí eu fui, reuni de novo eles, disse, eu vou batizar. Aí todos eles pensaram, né, a cultura venceu. Ei, glória a Deus. Eu disse, glória a Deus sim, mas preste atenção, Deus vai mostrar para vocês que não é esse o plano de Deus, um homem com 2 mulheres. Deus vai resolver isso. Aí eles riram. Como é que Deus vai resolver? Porque a esposa abandonada, com fome, quem assumiria uma esposa que já tinha 5 filhos? Ia ficar numa situação difícil se existisse o divórcio. A questão cultural era muito complicada. Eles disseram, não é possível. 3 meses depois que eu estou na igreja, irmãos, olha lá, estou no púlpito sentado, o culto vai começar, o povo todo sentado no chão, igrezinha de palha, e aí começa a chegar os irmãos, e aí um vai lá, aperta a minha mão, colocando a mão bem aqui assim. A curula caosse, pastor. Curula caosse, mufundice. Que é a paz do Senhor, pastor. E todos da igreja naquele dia, ninguém sentou sem me saudar primeiro. E eu achei estranho. Eu digo, não, eu não tô com essa Coca-Cola toda, não. Algo tá diferente aqui. E aí eu olhei para José, que era praticamente o único que falava português, que era quem traduzia para mim. Ele disse assim, eu perguntei, José, o que é que aconteceu? Tá todo mundo vindo aqui e colocar a mão aqui é consideração. Eles me tratavam normal. E eles colocavam a mão aqui e me saudavam. Aí eu disse, o que é que aconteceu? Ele disse, pastor, lembra daquela situação que o senhor disse que ia resolver? Que Deus ia resolver? Eu disse, lembro. Ele disse, Deus resolveu. Eu disse, mas como? Ele disse, pastor, o marido morreu.
Qual foi a mentalidade dos irmãos da aldeia? O pastor disse que Deus ia resolver. E se ele morreu, a gente tem que ter cuidado com o que esse pequeno aí está a falar. Irmão, a partir daquele dia, era tapete vermelho aonde a gente chegava. Porque é Deus quem exalta, é Deus quem faz. Amém? Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Queridos, a hora não dá, tem testemunho, em outra ocasião Deus vai nos trazer de novo aqui para contar outras bênçãos de lá, tá bom? Mas eu quero finalizar apenas mostrando um pouquinho do trabalho lá em Moçambique para vocês. Hoje nós tomamos conta de uma província, somos pastores coordenadores, como o pastor apresentou. É uma igreja, a igreja sede nossa, por culto tem cerca de 350, 400 irmãos ali, isto para a glória de Deus. São africanos que estão acreditando que Ele vive e que mudou a vida deles. Temos um trabalho social junto à comunidade onde nós estamos agora, que dá quase 10 mil refeições por mês ali. Aí você diz, pastor, tem ajuda? Irmão, durante quase 12 anos, para nós conseguirmos ter sustento ou fazer um seminário, a gente juntava dinheiro nosso, 6 meses para fazer um seminário para dar alimento. Porque africano gosta de festa, mas festa também é sinal de comida. Então a gente precisava ter comida. Não é só trazer a igreja para um culto e ponto final. O culto do africano é uma maravilha. Sabe quantas horas dura o nosso culto lá? 4 horas. E termina, ninguém está apressado para ir embora não. Estão lá. Amém? Então, queridos, é uma maravilha, é uma bênção aquele povo. As dificuldades são grandes. Uma refeição por dia, muitas vezes. Roupas bonitas para vir para a igreja? Não tem. Templos bonitos? Não temos. Mas também a ordem de Deus não foi construir templo. Foi ir de ir. E isso nós estamos fazendo para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, acompanhem o trabalho. Vocês vão ver algumas frentes. É a pregação do evangelho, o trabalho social, seminários dentro da igreja, o trabalho pastoral de uma maneira geral. Eu fui dobrando as roupas, colocando na mala e cantando isso. Sempre que eu olho para mim mesmo e percebo quão pequeno que eu sou, o chamado é maior que a minha capacidade, dá vontade de dizer: hoje eu não vou. Dizer eis-me aqui é uma escolha, é um caminho que não dá para retornar. É possível, mas já tenho a consciência que seguir é bem mais fácil que voltar. Elogios não satisfazem minha alma, os aplausos não compensam o que já sacrifiquei, e o dinheiro nunca poderá comprar minha vida que no altar já entreguei. Eu vejo que a estrada é bem longa e já percebi que fácil não será. Meu Deus, se não fores comigo, nenhum passo adiante eu quero dar. Quando eu pensar em desistir, me abraça e diz: estou aqui. A tua voz é o que me orienta, o que me acalenta é poder te sentir. Quando os meus pés se cansarem de andar, me leva nos braços, eu não posso parar. De tudo que sei, a maior certeza é que não
não sou nada sem a tua presença. Aleluia. Se tu fores, eu vou, Deus. Eu só preciso da tua voz, porque eu, quando te ouço, tudo ao meu redor desaparece. Quando eu pensar em desistir, me abraça e diz: estou aqui. A tua voz é o que me orienta, o que me acalenta é poder te sentir. Quando os meus pés se cansarem de andar, me leva nos braços, eu não posso parar. De tudo que sei, a maior certeza é que não sou nada sem a tua presença. Sinto a presença dele aqui. Não que eu seja tanta Projeto Nildo Feliz, eu sou Lislene, a pequena missionária, e hoje estamos aqui na hora do intervalo. Algumas crianças estão brincando aqui no parquinho, outras estão jogando bola, e aqui tem algumas brincando de corda dentro do projeto. E nós estamos felizes por estar aqui hoje, e vamos lá ver aquelas que estão brincando lá dentro. Tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, a doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. O amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção. A alegria do Senhor é a nossa força. Estamos orando aí por esse projeto, por esse ministério. Deus abençoe a vocês. Glória a Deus. Queridos,
É um privilégio imenso estar ali. É um privilégio gigante. Você sabe o que é perguntar a uma criança, pastor Valdiran, qual o seu sonho? E a criança responder para você assim, um pão inteiro. Um pão inteiro? Porque o pão tem que ser dividido entre várias pessoas dentro de uma casa. Valorize o que Deus tem te dado. Queridos, orem por nós. Tá? Não posso deixar, eu sei, eu estou preocupado, tá, pastor? Me perdoe, mas eu tenho uma prenda aqui para o pastor e para a pastora também. Cadê ela? Então, deixar uma lembrança aqui bem africana. Quero convidar aqui os nossos músicos. No primeiro culto que eu cheguei na igreja, eu me sentei e comecei a ver os moçambicanos chegarem. Descalços, ou com uma sandália em um pé, ou uma de uma cor, outra de outra, rasgados muitas vezes, roupas rasgadas. E como brasileiro, mente brasileira, eu comecei a dizer, coitados, que pena. E comecei a sentir, não digo bem misericórdia, mas parecia a dor deles, sabe? E comecei a sentir dor deles. E sabe o que foi que aconteceu? Enquanto eu estava sentindo aquilo ali, e querendo agradecer a Deus pelo que eu tinha, e pela oportunidade de estar ali, de repente eu ouço eles todos sentados, um dizer assim, Hakuna ofana na Jesu. Os outros começaram a aplaudir, e o outro, Hakuna ofana na Jesu. Hakuna ofana na Jesu. E eu perguntei ao obreiro do meu lado, o que significa isso? E eles disseram, não há ninguém como o nosso Jesus. Enquanto eu olhava para as vestes e para a maneira que eles estavam, muitos até sem comer estavam ali, eles estavam glorificando, dizendo que não existia um Jesus igual ao deles. Às vezes a gente quer medir Jesus pelo que nós possuímos, mas independente do que você possui, Jesus continua sendo Jesus. Adore a Ele. E eles se levantaram e começaram a cantar algo que eu quero cantar agora, enquanto nós... Chamar aqui minhas moçambiquetes. Vamos lá? Hakuna ofana na Jesu. Ou Naeso, no caso, é uma língua xangana, é de Maputo e Gaza, as duas províncias do sul. E ela quer dizer, não há um Deus como o nosso Deus. Não há. E aí vai ter um momento que vai dizer, Irenzeleka. Irenzeleka, Aí Irenzeleka vai fazer como, Aline? Irenzeleka. Ou seja, não há um Deus como nosso Deus. Então, eu giro procurando ao meu redor um Deus como o meu Deus, e a resposta é não há. No meio daquela situação, eles estão cantando isso. Aí em Chucuquiça, é como se você estivesse na rua tentando enxergar quem vem lá longe, e o sol bate nos seus olhos, e você faz assim... Em Chucuquiça, quem é que vem longe? Então ele diz assim, deixa eu olhar mais longe então, já que ao meu redor não tem, deixa eu olhar mais longe se tem um Deus igual ao meu Deus. E ele olha e diz, não há. Na missa vene, é como se dissesse, agora eu vou procurar nos mínimos detalhes. Levantar o tapete, olhar atrás das caixas, se existe por aqui alguém igual ao meu Deus. E a resposta continua sendo, não há um Deus igual ao nosso Deus. Amém? Então, queridos, vamos lá? Amém. Se você quiser ficar em pé, Hakuna okana na Yesu, Hakuna ofana na Yesu, Hakuna ofana na Yesu, Hakuna ofana na Yesu. De novo. Hakuna ofana na Yesu, Hakuna ofana na Yesu, Hakuna ofana na Yesu, Hakuna ofana na Yesu. Irenzeleka, Chucuquiça, la missa veni.
Ofanana Yesu Irenzeleka Irenzeleka Ijuku Kisai Tamisa Veni Angakona Akuna Ofanana Yesu Akuna Ofanana Yesu. Cante comigo. Hakuna Ofanana Yesu. 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 Não há Hakuna Ofanana Yesu. Irenzeleka aqui ó. Ijuku Kisai embaixo. Lami Sabeni Angakona Hakuna Ofanana Yesu. Irenzeleka Ijuku Kisai Lami Sabeni Angakona Hakuna Ofanana Yesu. Irenzeleka Sabeni Angakona Hakuna Ofanana Yesu. Irenzeleka Gire Irenzeleka Ijuku Kisai Tamisa Veni Angakona Hakuna Ofanana Yesu. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, lembrem dessa família missionária. De coração, muito obrigado pelo carinho. Tenho necessidade de pedir perdão pela hora. Não foi esse o tempo que o pastor tinha autorizado. Me perdoem. Olha, pastor, eu pensei até que ia precisar apertar a camisa, ó. Mas deu certo, glória a Deus. E, queridos, amo vocês. Não esqueça da família do missionário Liedson, a Eliene, a Lislene e o Lidson. Apresente oração. Nós somos carentes da vossa oração. Amém? Aquele canal ali de comunicação que a gente deixou é porque muitas vezes tudo que a gente precisa é alguém dizendo assim: estou